Olá, meus caros, mais uma questão do ITA 2021. Questão 2, primeira fase física. Vamos lá. Um trem parte do repouso sobre uma linha horizontal deve alcançar a velocidade de 72 quilômetros por hora. Beleza, então vamos desenhar um, uma possível situação. Desenhar o trem como se fosse, né, um corpo retangular. Beleza, temos aqui, temos mais ou menos isso daqui. Tá, ele fala que o trem parte do repouso, então a velocidade inicial aqui é zero, tá? Ele deve alcançar, né, nesse sentido, a velocidade de 72 quilômetros por hora, que sabe muito bem que quando está km por hora, a principal coisa que a gente faz nesse instante é mudar para metros por segundo. Mas a situação final aqui do bloco de o que? 72 km por hora, né? Para converter para metros por segundo, bem clássico, dividir por 3,6. Então, 20 metros por segundo. Beleza. Até atingir essa velocidade, o movimento tem aceleração constante de 0,50 metros por segundo quadrado, ou seja, meio metro por segundo quadrado. Vou dizer aqui então que a aceleração é 0,5, que é sempre melhor colocar em fração, 1 meio metro por segundo ao quadrado. Sendo que as resistências passivas absorvem 5% da energia fornecida pela locomotiva, beleza? Então, tá. Isso vai ser bem importante. O esforço médio em newtons fornecido pela locomotiva para transportar uma carga de uma tonelada é... Beleza, vamos lá. Ele vai ter que transportar uma carga de 1 tonelada. Então, significa que a massa, né, que vai ter que transportar é de 1.000 kg, tranquilo? Importante colocar no SI aqui, 1.000 kg. Tá, olha só. Vamos pensar um pouquinho agora. Quando a gente tem um trem e está se movimentando da esquerda para a direita, com uma aceleração, não tem como ele tá sem nenhuma força atuando sobre ele, certo? Pela primeira lei de Newton, que diz que a velocidade do corpo se mantém constante ou é nula, ou seja, está em completo repouso em relação ao referencial, caso a força resultante sobre o corpo seja nula. Só que nesse caso, não tem como ser a força ser nula porque tem aceleração e a velocidade muda. Então, com certeza a gente vai ter que ter uma força obrigatória, assim, entenda isso, vai ter que ter obrigatoriamente uma força paralela ao solo, que eu vou chamar de F, que vai ter que estar deslocando esse nosso corpo para que ele tenha aceleração no sentido da esquerda para a direita, tranquilo? Isso dá para entender. Outra coisa, ele fala, tem resistências passivas que absorvem 5% da energia. Galera, resistências passivas. Resistências passivas vão estar, assim, a favor ou contra o deslocamento. Se é uma resistência, vai ser uma resistência contra o movimento. Então a gente vai ter uma força, ó, devido a possivelmente atrito e diversas outras coisas que não vai dar para representar assim. Vou ter que colocar uma outra cor aqui. Chamar essa força de resistência de R, beleza? R, tranquilo. Agora eu vou ter que aplicar um teorema que talvez você não saiba, que é o teorema da energia cinética, que diz o seguinte: o trabalho da soma das forças, ou seja, trabalho da soma das forças, não, o trabalho das forças que atuam num corpo vai ser igual à variação da energia cinética. Ou seja, para esse caso, onde, claro, a gente tem a força de reação, né, como também o peso desse bloco, né, que seria o trem, a gente tem que lembrar que o trabalho por ser FD cosseno θ quando é constante, significa o quê? Que se a cosseno θ é cosseno de 90 graus, é nulo. Logo, o trabalho é nulo. Então, o trabalho da força normal como o trabalho da força peso é o quê? Zero. Então, somar zero ou não somar nada é a mesma coisa. Então, o trabalho dessa força F aqui, mais o trabalho da força e resistência, vai ter que dar o quê? A variação da energia cinética. E aí tem que lembrar que a variação da energia cinética é m sobre 2 vezes a velocidade final
ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Beleza? Essa daqui é a variação da energia cinética. Você consegue simplesmente encontrar a variação sabendo como que calcula a energia cinética para um instante, beleza? Substituindo vai ficar o quê? 1000 sobre 2, 500 vezes. Velocidade final ao quadrado, 400, menos o quê? Menos zero, que a velocidade inicial é zero, né? Tá em repouso. Então ficaria o quê? Ficaria 500 vezes 400, que em notação científica ficaria 2 vezes 10 a quinta o quê? Joules, beleza? Só que olha só que interessante que a gente tem aqui. Ele fala pra gente, ó, que absorvem 5% da energia fornecida pela locomotiva. Então o que significa, galera? Que se absorve 5% da energia, é que o trabalho de R em módulo, né? Porque a gente tem que lembrar que trabalho pode ser negativo também. Depende se é contra ou a favor do deslocamento. Nesse caso vai ser contra, ou seja, vai ser negativo. Então, vamos trabalhar com módulo para entender. Se eu absorver esse 5%, significa então 0,5% do quê? Da força, certo? Que é, ele tá absorve 5%, ou seja, 5% colocando na forma decimal, 0,05 do que? Da energia fornecida, que vai ser a energia proveniente do trabalho, essa força que a gente teorizou aqui. Então, como vai ser negativo, vou aplicar na fórmula. Trabalho da força menos 0,05 trabalho da força tem que ser igual a 2 vezes 10 a quinta. Colocando o trabalho da força em evidência, né? Assim, trabalhando, ó. Queria 1 menos 0,05. Aqui ficaria 5, né? Fazendo normalmente 0,95, né? Que a gente teria. 5 vezes o trabalho da força é 2 vezes 10 a quinta. Então, o trabalho da força vai ter que ser 2 vezes 10 a quinta, beleza? Sobre quanto? 0,95, beleza? Então, quanto que ficaria aqui o trabalho da força? O trabalho da força vai ficar, como que a gente pode fazer aqui? 200, né? Por 95. Aqui daria por 2, ficaria 100, ficaria 10. Mais 18, ficaria 190, então sobraria 10 aqui. 1, ficaria 5. 500 daria agora. Deixa eu ver. Tem 4 não. Se fosse por 4 ficaria 400. Eu vou aproximar, certo? Vou fazer uma aproximação aqui para aproximadamente 2,1 vezes 10 a quinta, beleza? Para não ter que continuar aqui, beleza? Só que isso aqui tem que estar em joule. Então vamos lá. Continuando aqui, se o trabalho da força é 2,1 vezes 10 a quinta, isso é o que, galera? Trabalho. Então, lembrando da forma trabalho para força constante. Como a gente já viu que a gente vai ter que ter paralelo ao solo, significa que em relação à nossa trajetória, que é da esquerda para a direita horizontalmente, θ é zero. Então, cosseno θ vai ter que ser 1. Então, F vezes o deslocamento. O deslocamento, agora sim que a gente vai fazer. Como que a gente conta o deslocamento aqui? Bem simples. O que que eu vou aplicar? Torre de L. Torre de L que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, vamos lá. Variação do espaço é v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2a. Vamos lá. V ao quadrado vai ficar 20 ao quadrado, 400 menos zero, que está em repouso, sobre 2 vezes a aceleração. Então, 2 vezes 1 meio. Então, a gente fica 400 sobre 1, certo? Ou seja, 400 metros de deslocamento. Colocando, então, nossa fórmula aqui, vai ficar força vezes o deslocamento, que é 400, igual a 2,1 vezes 10 a quinta. Então, a força vai ficar 2,1
vezes 10 à quinta sobre 4, 10 ao quadrado, em notação científica. Aqui simplifica, fica então 2,1 vezes 10 ao cubo sobre 4. Então aí fazendo uma divisão, aqui a gente teria que começar com 5, vai sobrar 10 aqui, 8, que dá, sobrar 20, tá. Então vai ser 0,525 vezes 10 ao cubo, ou seja, 5,25 vezes 10 ao quadrado, em notação científica, Newton. Só que se eu for ver aqui nas alternativas, não tem isso. Lembra que a gente aproximou? Então, se a gente for aproximar aqui, para que então tenhamos a correspondência, a gente consiga fazer essa compensação da aproximação aqui, logo vamos ter 5,3 vezes 10 ao quadrado. Claro que eu fiz uma coisa arriscada pro Ita, que é aproximar. Uma coisa que o Ita odeia e que você realmente não deveria fazer é aproximar. Até fiz um erro aqui, só que é como eu sou uma negação para fazer esses cálculos básicos aqui. Preferi nem ficar muito tempo aqui perdendo, né? Perdendo esse tempo aqui. Então, aproximei logo, certo? Se você fizer normalmente o cálculo, tu vai conseguir encontrar um número muito melhor para trabalhar, certo? Porque você vai ter a certeza de quanto vai dar e você vai encontrar 5,3 ou uma coisa muito próxima, possivelmente, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É uma questão bem rápida que dá para fazer, mas tem que ter conhecimento da teorema da energia cinética ou conservação da energia mecânica, só que aí tem que manipular, assim, que é muito mais difícil. Com o conhecimento desse teorema é muito melhor. Abraço.